Desejo uma boa noite a todos que estão presentes. É muito bom nós estarmos juntos novamente para estudarmos juntos a palavra de Deus. Vamos estudar mais um tema e vamos passar alguns momentos justamente meditando no grande amor de Deus por cada um de nós. E aproveitando o momento, eu gostaria que você, aí onde você está, curve sua fronte agora e nós vamos falar com Deus. Curve sua fronte. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio agora de estudarmos a Tua Palavra. Nós queremos, nesse momento, pedir a unção do Teu Santo Espírito. Em primeiro lugar, queremos pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados. E precisamos, bondoso Pai, nesse momento, que o Senhor toque no nosso coração, no nosso ser. Abençoe cada pessoa que está participando, bem como as suas famílias. Ajude-nos, bom Pai, a compreender a Tua Palavra. E seja conosco nesse momento, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos mais uma vez estudar um tema muito importante. Eu acredito que é um tema essencial para a nossa vida. Nós vamos hoje falar a respeito da oração e da fé. Oração e fé nesse tempo de crise é justamente o que nós mais precisamos. Nós precisamos de passar um tempo com Deus. Oração e fé. É um desafio nós separarmos um tempo justamente para nós conversarmos com o nosso Deus. Deus, ele está ansioso justamente para ouvir cada um de nós. Ele conhece as nossas lutas, nossas dificuldades, nossos anseios, e Deus quer falar conosco. Sabe, queridos, a oração é como uma conversa que você tem com Deus, e você abre o coração a Ele. Hoje a tecnologia, ela facilita a comunicação. Hoje nós podemos falar com pessoas que estão muito distantes, podemos nos comunicar com familiares através hoje do celular, através do smartphone. Olha, hoje nós estamos separados por causa dessa pandemia e eu estou aqui diante de vocês, conversando com vocês, né? Estou aqui vendo alguns rostos aqui e a gente pode se comunicar, se falar. Todos estão ouvindo? Dê um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Estão ouvindo? Ok? Ok? Então, hoje nós vamos justamente aprender um pouco mais da palavra de Deus e justamente sobre esse tema, a oração. E, queridos, eu gostaria que você agora, nesse momento, pegasse aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia onde você está aí, e eu quero contar com a ajuda de alguns aí. Jorge, por favor, abra no livro de Daniel, no capítulo 9, verso 3. Daniel 9, verso 3. Como nós nos comunicamos com Deus? Daniel 9, 3. O texto está na tela, mas eu quero que você abra aí a palavra do Senhor. Ok, podemos ler? Jorge, poderia ler para a gente? Podemos ler? Pode ler. Muito bem, a palavra de Deus nos fala o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Olha o que Daniel nos fala, o profeta Daniel, ele fala: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar em oração, com súplicas, com jejum e pano de saco. Nós nos comunicamos com Deus através da oração. Você não pode, pela nossa natureza pecaminosa, nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos sentir a Deus e nós podemos ouvir a Deus
através da oração, e através da oração a gente pode se comunicar com Ele. Quando você abre a Bíblia e quando você se ajoelha e você ora, você está se comunicando com Deus, você está estabelecendo uma relação com Ele. Quanto mais você ora e mais estuda a palavra de Deus, o relacionamento seu com Deus se aprofunda. Você começa a ter uma visão maior de Deus, você começa a sentir melhor a Deus. Quando você ora, você abre o coração a Deus, você fala a Ele a sua ansiedade, você fala a Ele as suas dificuldades. Cada um de nós temos uma luta. Você tem uma luta, eu tenho uma luta. Todos nós lutamos, e a nossa luta é justamente contra o pecado e contra os efeitos do pecado na nossa vida. E, queridos, nós precisamos em todos os momentos buscar a Deus em oração com súplica. Eu fico pensando, se Daniel, você conhece bem a história de Daniel, um homem que tinha uma fé grande, ele tinha um relacionamento profundo com Deus, e ele buscava a Deus com súplica, com oração, e cada dia ele se aproximava de Deus. Eu acredito que eu e você também precisamos se aproximar cada dia mais de Deus através da oração. A oração é um meio de comunicação. É um meio que você fala com Deus. Se você não ora, você não se comunica com Deus. Deus sabe o que você precisa, o que você necessita, mas você precisa falar justamente para que Ele possa atender você em suas necessidades. E, queridos, o que é oração? O que é oração? Vamos abrir a Bíblia aí, em 1 Samuel 1:10. 1 Samuel, capítulo 1, verso 10. Vamos abrir, está no Velho Testamento. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Daí vem o livro de Ruth. Daí o livro de Samuel. 1 Samuel 1:10. Consegui, calma. E agora eu Qual queria é que a a oração com os participantes? Joia poder ler para a gente. 1 Samuel 10. Esse microfone aí. 1:10, né? Isso, 1:10. Vamos lá. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chamou e chorou abundantemente. Olha o que diz aí o texto sagrado. Levantou-se Ana, né? O que ela fez? Ela levantou-se com uma amargura de alma, e o que ela fez? Ela orou a Deus. O que é a oração, então? É abrir o nosso coração a Deus. É dizer o que nós estamos sentindo, o que está passando na nossa vida. Nós podemos falar para Ele todos os nossos anseios. A oração é abrir o coração para Deus. É falar para Ele o que mais nós necessitamos, aquilo que está nos perturbando. Deus, Ele está desejoso de justamente ouvir o nosso clamor, a nossa súplica. E Ana, a história dela é maravilhosa, porque Ana, com toda a dificuldade, ela justamente orou ao Senhor e ela buscou ao Senhor. Quando nós buscamos a Deus em oração, Ele ouve o nosso clamor. Você pode até dizer aí amém, Ele ouve o nosso clamor. Sabe, Ele sabe o que está passando aí no seu lar, na sua casa, Ele sabe o que está passando no seu coração. E quando você separa um tempo para buscar Deus em oração e você abre o coração, Ele justamente vai poder livrar você de todo o mal. Ana, com amargura, ela abriu o coração a Deus. Sabe, tem muita gente que está amargurado, está sem esperança, e é justamente esse momento que a gente precisa de oração. E a oração, ela tem o poder justamente para
modificar a realidade da nossa vida. Olha aí em Tiago 5,16. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. Tiago 5,16. Irmã Rosilda, abra para a gente aí o seu áudio e aí leia para a gente Tiago 5,16. Tiago 5,16. Tá, vai. E as folhinhas aqui bem fininhas. Tá. 5,16. Como é? Entendi. Ai, desculpa. Tiago. Essa tua Bíblia aqui tá me deixando tontinho. Tá aberto o seu áudio. Pode falar. Eu não acho. Ah, já estou achando aqui, pastor, porque falamos. Mas Tiago 5,16? Tiago 5,16. Tá. Achei. Confessai, Achou? pois, vós. Achei. Vou ler. Pode? Vou ler. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Confessai os vossos pecados para serdes o quê? Perdoados. Orai uns pelos outros para serdes curados. Olha o poder que tem a oração. A oração tem o poder de curar. A oração tem o poder de modificar a realidade da nossa existência, do nosso coração. Quando a gente ora com sinceridade e suplica a Deus o perdão dos nossos pecados, aqui Tiago fala que Deus, ele nos cura. Sabe, eu e você precisamos ser curados do pecado, precisamos ser curados do desânimo, de tantas coisas que afetam a nossa vida, e somente a oração pode fazer isso por nós. Quando você ora, você é curado do pecado. Que maravilha, irmãos, a gente saber que a gente pode falar e conversar com Deus e Ele pode perdoar a gente. Olha, é maravilhoso a gente poder abrir o coração a Deus e saber que Ele pode mudar realmente a nossa vida. Isso é maravilhoso. Imagine quanto tempo as pessoas perdem. Muitas vezes as pessoas hoje estão buscando cura para sua ansiedade, para suas dificuldades, num livro de autoajuda. Muitas vezes as pessoas estão buscando em outras fontes, e nós temos a oração. A oração que é o abrir ali o nosso coração com sinceridade a Deus, para a gente ser curado justamente do grande mal que afeta cada um de nós. Todos nós somos afetados por causa do pecado. Nenhum de nós aqui não estamos isentos do pecado. E a oração faz justamente curar a gente desse grande mal que se chama pecado. E, queridos, ela tem o poder para nos libertar. Só que a gente deve orar em nome de alguma pessoa, de um ser maravilhoso. Em que nome nós devemos orar? João 14, 13. Eu estou vendo aí o Xerxes com a sua Bíblia aí. Xerxes, João 14, 13. João 14, 13. Aqui a palavra de Deus fala o seguinte, pastor.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, né? Amém. Olha, em nome de quem nós devemos orar? Em nome de Jesus. Através do nome dele. O nome de Jesus tem poder, diga aí amém. Ele tem poder justamente para libertar a gente de todo o mal. O nome de Jesus tem poder para tirar o pecado da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos, porque aí o Pai é glorificado. Porque quando nós oramos no nome de Jesus, quando nós conversamos, o Pai ouve as nossas orações, Deus ouve as nossas orações, as nossas súplicas e o nosso clamor. Então, nós devemos orar em nome de Jesus. Né? As pessoas muitas vezes têm medo de pronunciar o nome de Jesus. Nós devemos pronunciar o nome de Jesus e dizer: Senhor Jesus, me salva, me cura do pecado, me ajuda, tira esse mal que há em mim, certo? É isso que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo, um homem de fé, um homem de oração, certa vez ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele também disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo queria que Jesus vivesse nele, e através da oração e através do nome de Jesus que nós somos curados do pecado, nós somos libertos do mal. E, queridos, existem algumas orações na Bíblia. Existe a oração modelo, você sabe qual é, o Pai Nosso. Quando a gente ora, a gente diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa oração é uma oração modelo, porque mostra que nós temos um Deus santo que habita no céu e que se interessa por cada um de nós. Um Deus que se preocupa com a nossa salvação, um Deus que está no céu e se preocupa com o que você come, com o que você bebe. Ele se preocupa em atender às suas necessidades. Essa é a oração modelo. Nós oramos em nome do Pai. Nós também oramos pelos doentes. A oração de Tiago fala que a oração do justo tem o poder. Quando você ora por uma pessoa e com sinceridade do coração você busca a Deus, Deus ouve a sua oração. Hoje nós estava numa reunião com os pastores, e aí o pastor Ivanir, ele estava mencionando justamente o poder da oração quando você ora por alguém. Quando você busca o poder de Deus através da oração. E ele falou do irmão Ezequiel, é um irmão lá de Ariquemes, da Igreja do Colonial, em Ariquemes, e ele estava internado na UTI por vários dias. E nós oramos por ele e o pastor Ivanir decidiu orar todos os dias por ele. E hoje, pela graça de Deus, ele saiu da UTI. Queridos, a oração tem poder. Quando você ora e suplica a Deus, a oração tem poder. Então, nós precisamos orar. E existe a oração modelo. Existe a oração que a gente confia. Os Salmos 3, verso 2 e 5, diz que quando você ora confiantemente, Deus ele atende a oração. Muitas pessoas oram, mas não acreditam. Não sei se você já ouviu uma historinha que numa terra havia uma seca, não chovia e as pessoas, os lavradores, estavam pedindo chuva. Daí decidiram fazer uma corrente de oração e começaram a orar. Oraram e a chuva não vinha. Aí, certo dia, alguém pegou um guarda-chuva. Aí as pessoas olharam para ele e falaram assim: mas você está louco? Por que guarda-chuva? Ele falou assim: nós estamos orando a Deus para vir chuva. E vai chover. Eu vou pegar o meu guarda-chuva porque vai chover. E realmente choveu. Qual a diferença daquele homem para os demais? Aqueles homens oravam, mas não confiavam realmente que Deus poderia trazer a chuva. E aquele outro orou, saiu com guarda-chuva e choveu. Sabe, querido, será que você e eu muitas vezes oramos com confiança?
Claro que Deus ele não vai dar tudo que nós pedimos, porque ele vai dar aquilo que nós necessitamos. A oração, quando você fizer a oração com confiança, Deus ele justamente vai ouvir a sua oração. E outra oração maravilhosa é a oração de Jabes. Até tem um livrinho pequeno que fala a oração de Jabes. Jabes, ele fez alguns pedidos a Deus. Primeiro, ele pediu que Deus alargasse as fronteiras, que Deus aumentasse a influência dele na vida das pessoas. Através das dificuldades que ele estava passando, que ele pudesse testemunhar para as pessoas que o Deus dele era grande. E, queridos, você tem orado a Deus para que ele alargue as fronteiras e que para a sua vida seja uma vida de influência na vida das pessoas, né? Só que a oração ela precisa de um ingrediente que é essencial. A oração ela precisa de fé, essa palavrinha pequena, mas com um significado tão profundo. O que é fé? Vamos ver o que é fé. Fé, primeiro, é acreditar sem ver. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é o galardador do que os buscam. Olha, fé é você acreditar em coisas que muitas vezes você nem vê. Olha, vejo o exemplo dos homens da Bíblia, quando eu vejo a história de Abraão. Abraão foi chamado para ele ir para uma terra, ele estava num lugar confortável, ele estava numa das capitais mais avançadas da época, que era Ur dos Caldeus, que tinha tudo, todo o conforto, e aí Deus fala para ele, olha, você vai para um outro lugar. E ele foi para um lugar sem ele saber, sem ele conhecer. Isso é fé. Fé é acreditar em coisas que você não pode ver, muitas vezes não pode nem explicar. Isso é fé. Você precisa acreditar. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tiver fé, como a gente vai agradar a Deus? Fé também, como dizem em Efésios 2:8, olha que texto importante. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. A graça de Deus, ela nos salva, mas isso vem por meio da fé. Você precisa acreditar. A graça é um presente que você recebe gratuitamente, mas você precisa exercer a fé. E você precisa acreditar que Deus ele pode transformar você, pode transformar a mim, ele pode mudar a nossa realidade. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa ter fé. A fé também, ela é desenvolvida. De que forma? Olha Romanos 10 agora, embora esteja aqui, eu gostaria que você abrisse. Regi, abra para mim Romanos 10:17. Olha o que diz aí. Pode ler, Regi. Regi, pode abrir. Está ouvindo agora? Estou ouvindo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, olha que texto. Agora eu quero parar um pouquinho aqui e olhar para vocês e dizer que não existe cristão que ele é inativo. Se ele não prega, se ele não fala, se ele não testemunha, ele não vive para anunciar o amor de Deus, a fé dele não se desenvolve e ele se torna uma pessoa fraca. Então, a fé, ela vem pela pregação,
é exercitar, sabe? Não sei você, nesses dias, eu engordei um pouquinho, porque falta exercício. Não estou podendo sair de casa e eu tenho dificuldade de fazer esses exercícios que as pessoas fazem aí em casa. Eu gosto mais de caminhar, eu gosto mais de exercitar caminhando. E sem exercício, não sei você, mas eu engordei um pouquinho. Não sei quantos aí engordaram um pouquinho. Você engorda por quê? Porque falta exercício. Se você não exercitar a fé, você não vai ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você não falar para as pessoas do amor de Deus, se você não falar justamente aquilo que as pessoas necessitam ouvir, a fé não é simplesmente você ler a Bíblia, você estudar, como hoje nós estamos estudando a respeito da oração. Se você não falar para as pessoas, você precisa falar, olha, ore. Nós hoje estudamos sobre a oração, quão importante é a gente separar um tempo para a gente orar, para a gente estar com Deus. Mas é importante também você testemunhar daquilo que você está vivendo. Olha como é maravilhoso aí a questão de você exercitar a fé. Olha o que diz aí Obreiros Evangélicos, página 259. Deus, ele nos ama. A verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são. São como dois braços por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder do infinito amor. Fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Olha, queridos, muitas pessoas hoje estão passando por grande dificuldade. Muitas pessoas estão desanimados. Muitas pessoas estão tristes. Sabe por quê? Existe um remédio. Existem os 8 remédios da natureza e um deles é confiança em Deus. Confiança em Deus é justamente você exercitar a fé. É você acreditar que Deus, de forma maravilhosa, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Diga amém aí onde você está. Ele te ama, querido. Ele se importa com você. Deus tem um profundo amor por você e por mim. Mas a gente precisa confiar nesse amor, acreditar que Deus, ele pode transformar a nossa vida. Olha que texto maravilhoso aí desse livro, Obreiros Evangélicos. Ele nos ama e a gente precisa exercitar a fé, a confiança em Deus. Em meio a essa crise, você tem exercitado a fé? Você tem acreditado que tudo vai acabar, vai ter um fim, vai passar. Essa pandemia vai passar. Nós vamos, daqui a pouco tempo, nós vamos retornar para a igreja. Mas se nós não exercitarmos hoje a fé, que tipo de pessoas vamos ser quando a gente retornar? Sabe, querido, Deus nos ama profundamente, a gente precisa exercitar a fé. E agora? A gente sabendo de tudo isso que a gente precisa e a gente necessita fazer. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Salmo 55, 17. Eu quero pedir aí, estou vendo com a Bíblia aberta, Rayane. Rayane, você poderia ler para a gente? Pode abrir o seu microfone aí. Se puder, dê um joinha. Se não puder, pode ler para a gente, Rayane? Abra aí seu áudio e leia para a gente Salmo 55, 17. Pode ler, Rayane.
Seu áudio não está saindo. Acho que está com dificuldade. Eu vou pedir para a Joia. Joia. Mateus 5:17. Pode ler, pastor? Pode ler. Desculpa, gente, meu áudio não estava funcionando. Pode ler? Pode ler então, Rayane. Pode ler, Rayane. Tá. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas, e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha, à tarde, de manhã e ao meio-dia, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Aqui o salmista, ele estava mencionando aqui 3 vezes, ele orava pelo menos 3 vezes. À tarde, que representa a noite, a manhã, que representa a parte de cedo, e ao meio-dia, que representa a metade do dia. Ele orava 3 vezes. Mas será que apenas 3 vezes é o suficiente? Ele aqui disse 3 vezes. Mas nós precisamos orar, eu acredito que hoje nós precisamos orar mais de 3 vezes. A Bíblia diz assim, orai sem cessar. Eu acho que a cada momento, eu tenho certeza que a cada momento nós devemos justamente orar e clamar a Deus e pedir que Deus nos ajude. Nós precisamos viver em oração. Mas nós temos que ter momentos especiais. Nós devemos orar sem cessar, mas também devemos ter momentos especiais. Aqui o salmista orava 3 vezes, ele dedicava 3 momentos especiais para estar com Deus. 3 momentos. Ele passava ali com Deus em oração. Então, nós devemos fazer o mesmo. Sabe, Mateus 6, olha o que diz aí. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Nós devemos ter um momento para a gente falar sós com Deus. Um momento em que a gente pode ali justamente abrir o nosso coração a Deus e falar tudo que nós precisamos e necessitamos. Nós devemos ter um momento em particular com Deus. Você tem a sua família, você pode orar com a sua família, você pode orar com seus filhos, você pode orar com seus familiares, isso deve ser feito. Mas, principalmente, você tem que ter um momento que você vai estar a sós com Deus. Tem coisa que só você sabe. Somente Deus sabe, e você precisa conversar com Ele. Você precisa falar com Ele. Você tem que ter um momento a sós com Ele. Um momento onde você pode abrir o seu coração a Deus, né? E nós precisamos também fazer oração que seja adequada, que seja correta. Tiago 4:3, eu vou pedir que o Jorge abra em Tiago 4:3, embora esteja aí na tela. Tiago, finalzinho da Bíblia. Tiago 4, versículo 3, é isso? Isso, Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-te em vossos prazeres. Olha, eu fico pensando nesse texto, e agora eu quero que você pense comigo aí. Sabe por que muitas orações nós não recebemos? Porque a gente pede mal. A gente pede muito mal as coisas. Eu lembro que talvez você já tenha passado por isso também. Alguém aqui já prestou algum concurso? Acredito que alguém já aí prestou um concurso.
quando a gente vai prestar um concurso, muitas vezes a gente ora. E sabe qual é a nossa oração? A gente ora assim: Senhor, por favor, me ajude a passar nesse concurso. Me ajude a passar nesse concurso. Mas às vezes a gente esquece que tem outras pessoas também que precisam. E a gente deveria orar e dizer: Senhor, eu peço que eu passe nessa prova, nesse vestibular, nesse concurso. Mas se outra pessoa estudou mais que eu, e se outra pessoa precisa mais que eu, que seja ela que passe. Mas quando a gente ora, muitas vezes a nossa oração é egoísta. A gente pensa só na gente. E às vezes, muitas vezes, o que nós pedimos para Deus não é o que nós necessitamos. E o que é bom para nós. A oração é justamente a gente pedir para Deus o que nós necessitamos e não aquilo que nós muitas vezes queremos. A oração é justamente a gente ser sincero, né? Porque muitas vezes a gente ora, mas a gente pede mal, a gente é egoísta. Muitas vezes a gente ora e pede só para a gente. Quando você está na igreja, muitas vezes no culto de oração, quantas orações a gente pede só para a gente? Não pede para os outros. Quantas vezes a gente pede algo que realmente não é bom para nós? E nós não necessitamos daquilo, e Deus, muitas vezes, ele não vai ouvir porque a gente pede mal. A oração, a gente devia primeiramente dizer: Senhor, eu estou orando, mas faça-se a tua vontade e não a nossa. Um exemplo disso é a oração de Jesus. Eu fico maravilhado. Jesus estava ali na cruz. Ele na cruz ali, ele orou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha a oração de Jesus. Jesus orou por as pessoas, ele não orou por ele, não orou para que Jesus tirasse ele da cruz. Também quando ele estava ali no Getsemane, Jesus como homem, ali ele disse para Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Olha, Jesus humano ali, ele queria se livrar, ele estava sofrendo, ele sabia o que ele ia passar na cruz, mas ele disse: Pai, não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Sabe, a oração é justamente a gente pedir para Deus que faça a vontade dele, não a nossa. A nossa vontade não é boa, a nossa vontade é má. E o livro aqui de Tiago fala justamente isso: a gente pede mal, a gente não sabe pedir, a gente pede coisas erradas a Deus, né? E olha o que Mateus, ele diz aqui em Mateus 21, 22, esse texto eu quero ler para vocês aí. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, o que é necessário para que as nossas orações sejam atendidas? Quando a gente pedir, a gente tem que crer. Às vezes a gente pede, mas a gente já não acredita que aquilo vai acontecer. Muitas vezes a gente não acredita que vai acontecer. Muitas vezes, eu disse para vocês do concurso, eu fiz bastante concurso. Quanto concurso eu não orei e a Deus, pedindo que Deus me abençoasse, mas aí eu falava assim: olha, mas tem tanta gente que é mais jovem, tanta gente que deve ter estudado mais que eu. Eu já estava orando, já não crendo. Sabe, muitas vezes a gente ora a Deus, mas a gente não crê que realmente Deus vai ouvir e aquilo vai ser atendido. A oração é justamente a gente exercitar a fé, a gente acreditar, crer que realmente Deus vai ouvir, né? Ele vai nos atender. Olha o que Caminho a Cristo, página 79 e 81 diz: Não iremos receber sem pedir.
Não iremos encontrar a bênção sem buscá-la. Olha que texto maravilhoso. A grande certeza que temos é que existe um Deus no céu que nos ama e nos atende. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Querido, Deus está ansioso e desejoso de ouvir e atender a nossa oração, mas nós muitas vezes não temos fé. Muitas vezes não acreditamos. E na maioria das vezes não exercitamos justamente a fé e a oração. Sabe, a oração é justamente a gente confiar que os recursos ilimitados, olha o que a autora aí diz, ilimitados. Deus não está limitado, querido. O que limita Deus é a nossa fraqueza, a nossa falta de fé, a nossa falta de oração, a nossa falta de tempo com Deus. É isso que tem limitado justamente o poder de Deus na nossa vida e os recursos que Ele quer disponibilizar a cada um de nós. Sabe, Ele quer justamente conceder a mim e a você os recursos ilimitados. E aí vem a nossa entrega, a nossa decisão. E você hoje, junto comigo, quer tomar uma decisão? Se você quer tomar uma decisão, eu quero que você, nesse momento, abra o seu coração a Deus. Repita comigo aí. Creio que Deus ouve e responde às orações, e o meu desejo é orar com fé diariamente para aumentar meu relacionamento com o Eterno. Você deseja isso? Eu desejo isso. Estou levantando a mão aí, eu desejo que o meu relacionamento com Deus seja mais profundo. Eu desejo de todo o coração que Deus aumente a minha fé, que Deus aumente minha comunhão com Ele, e isso só vai ser possível através da oração e através do exercício da fé. Eu quero, nesse momento, mais uma vez, convidar você a curvar sua fronte e nós vamos justamente falar com Deus. Curve sua fronte aí, a gente vai falar com Deus para encerrar esse estudo. Eterno Deus e Pai, obrigado por estudo da Tua Palavra. E hoje estudamos a respeito da oração. A oração é abrir o nosso coração a Deus, é falar os nossos anseios, nossas lutas, nossas dificuldades. É bondoso Pai dizer ao Senhor que nós somos fracos, somos pecadores e precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor fortaleça justamente a nossa fé, porque muitas vezes nós pedimos, mas pedimos mal. E muitas vezes já pedimos duvidando, não acreditando que o Senhor pode justamente ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. Por favor, bondoso Pai, orar é justamente abrir nosso coração, Senhor. Aprendemos que sem fé também é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de amor. O nosso clamor e a nossa súplica. Senhor, abençoe teus filhos, abençoe a mim também, perdoe as nossas faltas e obrigado porque nós podemos falar com o Senhor. Nós temos uma linha direta contigo, que é a oração. Nós podemos falar contigo a cada momento. Não vai haver interrupção, porque o Senhor está disponível 24 horas por dia. O Senhor está disponível todos os dias do mês. O Senhor está disponível 365 dias no ano. E o Senhor está justamente desejando que cada um de nós passe tempo contigo através da oração e que o Senhor aumente justamente a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Abençoe teus filhos, eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe vocês aí, abençoe a Joia. Xerxes, Rayane, Miriam, Deus abençoe você aí. Deus abençoe a todos. Quero agradecer